Então, eu acho que essa relação, não só entre as pessoas, mas também a relação da comunicação, do jeito que você fala, muda muito. Aderência, engajamento, até mesmo esse bem-estar ou mal-estar, sabe? A qualidade de vida, de você não achar que tudo é culpa sua. E daí você, né, falando como publicitário, a gente vê muitas campanhas que falam: doe para o paciente que ele vai ficar curado, doe. Só que muitas vezes, gente, o medicamento está lá, o paciente tomou e a doença não respondeu. Tem muitas crianças que vão crescendo e falam: eu não quero mais ser conhecida como a criança da doença do hospital. Porque tem muitos hospitais que tiram foto, que falam que usam as crianças para pedir doação. E tem horas que elas falam: eu não quero mais ser a criança com câncer, sabe? Tipo, eu quero ser a criança. Vou falar uma coisa que às vezes dói aqui a gente ouvir, mas é uma coisa que eu não posso mentir, porque é real. Mas já aconteceu várias vezes, a gente fazer ações e falar: nós estamos fazendo essa ação e vamos convidar 10 hospitais. E daí um hospital virar e falar assim: se você convidar aquele hospital, nossos pacientes não vão. Eu recebi do hospital um kit com pente, shampoo e touca quando eu estava careca. E o hospital gasta milhões em tecnologia, milhões em coisas, e uma coisa que é uma informação, ninguém parou para pensar: por que a gente vai dar um pente para um paciente careca? Olá, seja bem-vindo. Este é o podcast A Experiência do Paciente da Sobresp, a Sociedade Brasileira de Experiência do Paciente e Cuidado Centrado na Pessoa. No episódio de hoje, vamos falar sobre parceria com pacientes e familiares. Um tema que destaca a importância de ouvir as experiências reais das pessoas que vivenciam o sistema de saúde. Queremos não apenas ampliar a compreensão sobre os desafios enfrentados pelos pacientes, mas também destacar como as parcerias podem transformar positivamente a jornada de cuidados. E quem vai falar para a gente sobre como essa ideia nasceu dentro da Sobresp é a Carla Ledo, que é a diretora científica da sociedade. Olá pessoal, estou muito feliz de estarmos agora em 2024 com a nova edição do nosso podcast da Sobresp. Tenho certeza que vocês aproveitaram os nossos temas, os nossos convidados de 2023 e que tenha sido de muito proveito para que vocês pudessem ter levado para suas instituições e para o dia a dia do trabalho e da vida de vocês. E 2024 não poderá ser diferente. Nós vamos continuar utilizando, um framework do The Barrow Institute, que é um framework que nos direciona nas nossas atividades. E para esse tema nós vamos falar da parceria dos pacientes e familiares, também aí no co-design, para propor soluções e ações para as instituições de saúde. Para isso nós pensamos na Simone Mosilli. Simone é uma pessoa muito especial que nós conhecemos. Simone tem uma experiência impactante como paciente e como ela utilizou essa experiência para criar o Beabá e trabalhar isso junto aos pacientes e aos familiares. Como que ela hoje usa como ferramenta de trabalho para criar materiais educativos, para envolver o familiar nessa educação e nesse cuidado que é tão importante para o paciente. E também como paciente, como ela pode dar voz, como ela pode fazer as suas provocações, as suas sugestões para a Fundação para a Segurança do Paciente. O papel dela é extremamente importante e que vai trazer também, contribuir para o nosso dia a dia, de talvez pensar em formas e maneiras diferentes de como trabalhar essa parceria com os pacientes e como é produtivo e como é gratificante envolvê-los para a criação de soluções e métodos para o cuidado do próprio paciente. Então que vocês aproveitem ao máximo e que seja útil para o dia a dia de cada um de vocês. Um abraço a todos. A abordagem de hoje é muito diferenciada, norteadora e inspiradora. E parte de tudo isso vem da nossa convidada de hoje. Ela é publicitária, pós-graduada em gestão de projetos em tecnologia da informação pela Escola Politécnica da USP e especializada em cuidados paliativos pela Casa do Cuidado. Isso mesmo.
que aos 34 anos, essa publicitária foi internada para remover um suposto cisto no ovário e acordou na UTI com o diagnóstico de câncer. E a partir daí, ela mudou a vida dela. Usou seus conhecimentos em comunicação para entender que precisava aprender um pouco mais, contribuir ainda mais e efetivamente se comunicar com as pessoas. Nesse caso, os pacientes. Eu estou falando da Simone Mosilli, que é fundadora e CEO do Beabá, um instituto que informa de maneira clara, objetiva e otimista sobre doenças e tratamentos e que desde 2013 empodera pacientes, familiares e profissionais da saúde através da informação e da comunicação. Para que isso? Para aumentar o engajamento aos tratamentos e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Ela também faz parte da Fundação para a Segurança do Paciente, organização com a qual ela tem ligações que foram iniciadas ainda no período do seu tratamento. O encontro de hoje é mais uma produção da Sobresp que trabalha para influenciar os pacientes, os familiares e os profissionais de saúde em temas relacionados ao cuidado do paciente. Quer saber mais sobre os diferenciais para quem é associado ao Sobresp? Fale com a gente, acesse as nossas redes sociais ou o nosso site, que é o sobresp.com.br. Para acessar nossas redes é simples, @Sobresp. Estamos no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e no YouTube. E o Sobresp é sempre com um X. E qual é a enquete deste primeiro episódio de 2024? Para você que está ouvindo a gente no Spotify, você pode responder sobre, na sua opinião, qual é o principal desafio enfrentado por organizações que buscam desmistificar informações sobre saúde. Bora lá começar? Tudo preparado por aí? Então vem comigo, eu sou Túlio Fonseca e é um prazer estar com você neste primeiro episódio de 2024. Por que a parceria com pacientes e familiares precisa ser abordada? E por que o primeiro episódio inédito de 2024 é sobre esse tema? Talvez porque a gente precisa entender como as pessoas que usam os serviços de saúde se sentem e como elas podem ajudar a melhorar essas experiências para outras pessoas. Talvez porque a gente possa aprender com a experiência do outro como pessoas se unem para tornar as visitas ao médico, ao hospital, menos assustadoras, menos misteriosas. Ou talvez porque a gente vai ouvir hoje uma comunicadora que aprendeu a ouvir mais do que falar e busca com seu trabalho facilitar a forma de como as crianças podem entender sobre doenças. Ou talvez simplesmente porque você precise ouvi-la. Seja bem-vinda, Simone. É um prazer falar com você. Em nome da Sobresp, boas-vindas ao episódio. Obrigada, eu que agradeço. Eu acho que o motivo, às vezes, por eu estar aqui, não só no podcast em si, é porque muitos profissionais cuidaram muito de mim, entre eles alguns da Sobresp. Então, eu que agradeço. Ah, que legal, muito bacana. Eu queria começar com você da seguinte forma. Por que fundar a Beabá? É um projeto de gestor? É coisa de profissional de saúde? Me conta. Então, tudo que eu não iria ser nessa vida seria uma gestora, seria uma presidente de organização sem fins lucrativos, e ainda mais da área da saúde, que eu sou aquela pessoa que, quando era pequena, não quebrava nada, não machucava nada e morria de medo de ir para o hospital. E eu sou publicitária, eu tinha uma produtora e a gente atendia clientes muito legais e grandes. E um desses clientes, posso falar, acho que aqui não tem problema, do Camundongo, era a Disney e tinha um voluntariado junto. Então eu fazia voluntariado junto com o pessoal do escritório. Então a gente foi em creches, casas de apoio, hospitais, e uma das casas de apoio que a gente foi cuidavam de crianças com câncer. E eu fiquei super apaixonada, fiquei muito próxima da causa, comecei a visitar, e daí comecei a ir aos hospitais, e fiz amizade com muitas crianças e suas famílias. E comecei a ouvir as necessidades, as coisas. E a gente, às vezes, como publicitário, acha que está arrasando, falando as melhores coisas, quando a gente está vendo da nossa perspectiva, não da perspectiva do paciente. E eu tinha um cisto de ovário e uma dessas crianças falou para mim, por que você não vai tirar isso? E eu falei, eu morro de medo, eu nunca fiquei internada. E ela falou, mas eu tô tirando metástase da cabeça. E daí essa criança, Ana Luísa, faleceu.
3 meses depois do falecimento, eu resolvi fazer uma cirurgia para tirar. Tinha a possibilidade de ser câncer, mas era muito pequena. E na cirurgia foi descoberto que era câncer, porque a hora que entraram com a videolaparoscopia para tirar o cisto, viram que já tinha metástase espalhada pelo peritônio. E daí fiz uma cirurgia super grande, né, que tirou os 2 ovários, o útero, os pedaços do peritônio, as trompas e 51 gânglios. E o resultado para tudo foi positivo para câncer. Então eu fui para um estadiamento avançado, né, que era uma possibilidade de cura bem pequena. E quando eu fui fazer o tratamento no hospital, as mesmas crianças que eu visitava começavam a me ajudar. Então eu falava para elas, eu tô morrendo de medo de passar por esse procedimento hoje. Daí eles falavam, putz, é chato mesmo, faz barulho. E daí algum profissional enfermeiro falava assim para mim, não dói. E daí a criança falava, não, dói sim. Isso foi muito legal porque a partir do momento que a gente consegue conversar com uma honestidade sobre o assunto, tudo muda. E daí eu comecei a perceber que tudo que eu falava para as crianças quando eu estava com uma acompanhante, que era como eu enxergava, que é como a sociedade vê, não eram as coisas mais legais. Então, muitas vezes eu falei para alguma criança, você vai passar por isso, você vai conseguir vencer, no final dá tudo certo, e algumas vezes no final não dava certo. Várias vezes, eu tive famílias que falaram, meu filho não venceu, meu filho perdeu. Então eu comecei a reparar, como publicitária, como que a gente falava, engajava ou afastava as pessoas. Quando eu estava em tratamento, algumas pessoas me abraçavam, amigos meus, e choravam e falavam, se não morre, pelo amor de Deus, você vai vencer. Então, você acaba jogando muita responsabilidade, às vezes, para cima do paciente, sem você saber. E à medida que eu fui passando pelo tratamento, eu fui vendo essas coisas e junto com as crianças a gente foi criando materiais informativos que pudesse falar sobre os procedimentos, mas de uma forma honesta. De uma forma, é difícil, dói, mas a gente tem que fazer porque isso melhora tal coisa, isso vai... Então, isso começou a engajar os pacientes. E daí, as crianças que ouviam isso e montavam com a gente, sei lá, um guia de termos, alguma coisa, começavam a falar isso para as outras crianças que estavam chegando em tratamento. E daí, no final, os profissionais de saúde começavam a me ligar falando, olha, sabe aquilo que vocês fizeram para tal criança? Pode fazer para outra? Você pode vir aqui explicar para essa família? E muitas vezes eu ia para o hospital e os próprios profissionais falavam, olha, essa família, a criança foi diagnosticada com leucemia, então ele vai colocar um catéter. Você consegue explicar para a família o que é o catéter? Porque a gente já explicou, mas às vezes você mostrando o seu facilita. E foi isso. E daí foi indo, eu não conseguia tocar a produtora mais. E daí eu fechei a produtora, o pessoal da produtora continuou fazendo freela, trabalhando com a gente, mas ao mesmo tempo a gente abriu a instituição. E chama Beabá, porque a gente fala que é o Beabá do câncer, como se fosse o ABC do câncer, né? E tudo isso não foi criado por mim, foi criado por todo mundo que estava no hospital naquele momento. Então, só de sócios fundadores a gente tem 44 pessoas. E muitas delas não estão vivas, porque eram as crianças que estavam em tratamento e os adolescentes. Então, alguns faleceram, mas enfim, não foi nada, como você falou, pensado, vamos abrir alguma coisa, foi muito orgânico. Foi cada dia, eram mais ligações e mais pedidos de outros hospitais, de outros lugares, pedindo para ajudar. Acho que a gente pode estar falando, também sou publicitário, o pessoal sabe, e um dos grandes pontos que a gente tem enquanto comunicação, possivelmente está na questão do relacionamento. E acho que o relacionamento é o ponto zero da Beabá? Eu estou errado nisso, nessa leitura? Sim, acho que sim, porque na verdade não adianta a gente fazer algo se a gente não sabe como aquilo vai relacionar com as pessoas e como a gente vai se relacionar. Então muitas vezes a gente vê até algumas ações, campanhas, até algumas instituições mesmo, falando uma coisa que na verdade não está ajudando a juntar os pacientes, os profissionais e os familiares, mas acaba jogando um contra o outro, sabe? Você hospital não tem isso, você tem que cobrar isso do hospital. E às vezes o hospital não tem porque financeiramente ele não recebe um aporte para isso. Então, assim, se você não entende a relação do todo, do geral, você não consegue e você acaba ficando, às vezes, até com raiva de profissionais e de pessoas que, gente, não é culpa dela, não é culpa. Uma das coisas que acho que foi mais difícil para mim no começo foi entender que, na verdade, não era eu o problema. Porque muitas vezes a gente escuta, mas o paciente não respondeu, mas a veia do paciente é ruim, mas o paciente não... Então, o profissional, sem querer, às vezes, acaba jogando tudo aquilo e o paciente fala, puxa,
mas nada funciona comigo, tudo é ruim, minha veia é ruim, não sei o quê. E daí quando você começa a jogar isso da maneira que a gente foi aprendendo a relacionar isso, você fala, não foi a Simone que não respondeu ao tratamento, foi a doença que não respondeu, entendeu? Porque, tipo, a Simone quer responder ao tratamento. Então, eu acho que essa relação, não só entre as pessoas, mas também a relação da comunicação, do jeito que você fala, muda muito aderência, engajamento, até mesmo esse bem-estar ou mal-estar, sabe? A qualidade de vida, de você não achar que tudo é culpa sua. E daí você, né, falando como publicitário, a gente vê muitas campanhas que falam, doe para o paciente que ele vai ficar curado, doe. Só que muitas vezes, gente, o medicamento está lá, o paciente tomou e a doença não respondeu. Então, eu não acho, às vezes, que os publicitários têm esse conhecimento, entende? Então, acho que o Beabá veio suprir esse buraco, até porque algumas campanhas a gente sabe que são feitas para um festival famoso de publicidade, né, que chama Cannes. Então, tem uma época do ano que o meu telefone toca direto aqui, falando, vocês querem participar de uma campanha, vocês querem fazer alguma coisa? E daí você pensa, o hospital é beneficiado com... Então, muitas vezes, o hospital pode ser beneficiado com uma campanha de um super-herói vai ligar aqui, e daí a criança atende o telefone, mas isso só dura no mês do festival. E daí as outras crianças também querem ouvir o super-herói, e daí não tem o super-herói. E daí teve um outro hospital, uma campanha famosíssima, que eu amo de paixão, que também colocavam uns emblemas de super-heróis nas quimioterapias, e as crianças amavam. Só que você não faz quimioterapia uma vez, você faz ciclos. Então tem crianças que fazem 12 ciclos. E daí a campanha rolou e as caixinhas quebraram. E daí quando o hospital pedia, eu preciso de mais caixinhas, eles falaram, não, nós já fizemos. Então assim, você imagina a cabeça da criança que está recebendo a quimioterapia. As 5 primeiras ele fez com aquele emblema e super funcionou. E na próxima quimioterapia ele não tem mais o emblema. Então assim, falta muito essa percepção, sabe, ainda na comunicação. E, enfim, tipo, eu, por exemplo, só faço tomografia no tomógrafo 3 do hospital. Eu amo, porque eu acho que ele me dá sorte. Então tem muitas questões, sabe? Que às vezes você precisa saber para poder falar e de alguma maneira falar, olha, mas assim como o tomógrafo 3 funciona, o 4 é igual, a gente trocou de sala, sabe? Tipo, essa parte de comunicação e relacionamento, é isso. E aí você coloca uma coisa muito interessante, que é a questão do relacionamento, e eu queria te perguntar, como a Beabá se envolve na construção de relacionamento e de parceria com o paciente e com a família do paciente, justamente para fornecer suporte emocional e prático? Então, eu vou te falar que, na verdade, a gente não precisa nem ir atrás, porque a gente recebe muita gente, muito contato sempre. Então, quando começou isso, lá atrás, em 2011, 2012, quando eu estava tratando, era meio que um boca a boca, né? Tipo, olha, você conhece, tem uma turma fazendo material no hospital, vamos apresentar? Então, começou a apresentar. E daí eu conheci, por exemplo, uma criança que estava tratando um determinado tipo de câncer. E daí essa família fazia parte de um grupo no WhatsApp desse tipo de câncer. Daí, como a criança entendia melhor, daí esses familiares falaram para outras famílias desse mesmo tipo de câncer, olha, entre em contato com a turma lá do Beabá, eles sabem tudo, eles conseguem explicar o que você vai passar, o protocolo, principalmente agora também, que tem muita coisa nova, então tem CAR-T-cell, tem um monte de imunoterápicos, tem vacinas novas, então as famílias querem saber muitas vezes. E daí essa relação é assim, uma fica sabendo, uma entende, tem o acolhimento com a família, fica amigo, daí indica para outra, que indica para outra. E uma coisa que acontece muito também, como a gente tem todo esse suporte de informação, acaba acontecendo que é muito triste, mas quando os pacientes morrem, tem muitos lugares que não tem acolhimento, porque aconteceu o desfecho, então o paciente morreu. Então, o hospital não tem como tratar a família, entendeu? Teoricamente, deveria estar embutido, já que a gente fala em muitas coisas, de apoiar todo mundo. E daí os próprios hospitais referenciam a família para cá, entendeu? Vai lá no Beabá, porque eles têm suporte, eles falam sobre luto, eles têm material, eles têm profissionais para indicar. Então, acaba sendo bem, bem indicado, sem a gente precisar fazer esse relacionamento, sabe? E o que acontece mais agora é o contrário, a gente não tem condições de pegar mais alguma coisa, entendeu? Então, por exemplo, a gente faz o Beabá do câncer.
mas a gente tem pedidos do beabá do HIV, do beabá do autismo, do beabá de outras doenças, porque muita gente vê os materiais e falam, seria incrível se isso tivesse para a doença que meu filho está passando. Isso que você estava falando agora, fala de uma coisa que de repente o hospital não tem condição, não tem estrutura para isso, não tem organização às vezes, não tá pronto para isso. E que acaba vindo para vocês. E é um aprendizado para vocês, para o hospital, para o profissional, para todo mundo, para a família também. Em alguns casos pode gerar inclusive alguma outra coisa que a família depois vai se envolver em algum outro processo, alguma outra coisa. Já aconteceu isso? Tem alguma experiência dessa que você pode contar pra gente? De envolvimento de profissionais, família, tudo, todos os materiais, todas as coisas criadas no beabá, a gente não cria nada assim, como é que eu vou dizer? Tudo a gente cria, mas é tudo co-criado. Então, por exemplo, a gente tinha muitos profissionais e famílias que perguntavam pra gente o que era um determinado medicamento que chama Cardicel, que é uma tecnologia nova que saiu em várias matérias no ano passado, principalmente teve um senhor em Ribeirão Preto que estava no estágio avançado de câncer e daí teve remissão. Então, assim, o que acontecia? Como a gente faz toda essa parte de informação, muitas vezes, os pacientes, as famílias, até os profissionais têm vergonha de perguntar nos lugares que eles trabalham, porque eles falam, se eu perguntar o que é isso, se eu falar que eu não sei, vão falar que eu não sou um profissional adequado para trabalhar aqui. Então, a gente tinha muita demanda disso. E muita gente me ligava e falava, você consegue explicar? Isso serve para o meu filho? Você acha que... Não só beabá, todo mundo aqui respondia isso. E a gente conseguiu um patrocínio de uma dessas farmas que estava fazendo medicamento para fazer um vídeo, uma animação explicativa sobre isso, porque já estava ficando uma coisa bem constante, toda vez a gente tem que explicar e falar. Só que quando a gente falou, vamos fazer, mas quem melhor do que fazer? Porque eu não fiz esse Cardicel. Então, quem melhor do que alguém para explicar? Sim, os profissionais da saúde, mas as crianças que passaram por isso. Então, nós entramos em contato com a nossa rede, com as pessoas próximas, e a gente já conhecia algumas crianças que tinham feito isso. Então, a gente combinou de a gente começar a conversar. Então, a gente faz entrevistas, a gente coloca os psicólogos todos sempre alinhados juntos, porque assim, a gente também não vai falar sobre alguma coisa que a pessoa não está a fim de falar ou vai causar um mal-estar para ela. Então, só nisso você pensa, a gente já está trazendo um paciente para contar a experiência, daí vem junto a família, principalmente porque é uma criança. Daí vem um profissional para fazer o acolhimento, que geralmente é um psicólogo, já veio fisioterapeuta, nutricionista, várias pessoas para falar. E daí a gente começou a falar e desenhar o roteiro do vídeo. E daí os comentários são sensacionais, porque às vezes a gente fazia uma bolsa assim com o medicamento e a criança falava, não é desse tamanho não, é muito menor. Não, ela não sai assim, ela sai de uma geladeira que sai fumaça. Então isso é muito legal, porque assim, tira aquele olhar de sempre do paciente que é uma pessoa vulnerável, que não consegue fazer nada, que só está ali, tipo, como muitas instituições usam para receber doação, entendeu? Então, só está ali para ser um personagem de uma campanha, de alguma coisa assim, e coloca ele numa figura de empoderar, de falar, de transformar, de ajudar, entendeu? Então, assim, esse é um exemplo. E daí começou assim. E essas crianças ficaram próximas, e elas fizeram vídeo com a gente, elas narraram a animação. E o que aconteceu depois? 2 meses depois, a gente tinha um acampamento, que levava as crianças para passar 3 dias fora de São Paulo. E daí algumas dessas crianças quiseram ir para o acampamento, então foram para o acampamento, e as famílias foram. Então, assim, isso é só o comecinho, sabe? Tipo, e daí vai. Então, por exemplo, o Beabá fez 10 anos no final do ano passado. A gente tem muitas famílias, muitas crianças e muitos profissionais que estavam desde o começo do Beabá, desde antes. Então a gente acha que só vai agregando, sabe? Tipo, e é muito legal porque são diferentes maneiras de enxergar. Então a gente tem aquela criança, aquele adolescente, aquele adulto que tratou e que quer continuar falando sobre isso, que isso traz alguma coisa legal, positiva para a vida, e a gente tem aqueles que falam, eu não quero nunca mais falar de câncer, eu não quero nunca mais, tipo, passar na porta do hospital, mas eles continuam amigos, entende? Só que eu não chamo eles para falar sobre um vídeo, eu chamo eles para a gente ir numa balada, para a gente confraternizar. Então, e eu acho importantíssimo ter os dois lados, porque daí a gente consegue fazer informação para aquela pessoa que está vivendo e que quer continuar vivendo, ou precisa viver naquela
realidade, e a gente também pode dar informações para as pessoas que já passaram por isso, mas que também precisam de têm outras necessidades. Por exemplo, eu tirei os meus órgãos reprodutores, os produtores de hormônios, então eu estou na menopausa há 10 anos. E não existe material de menopausa para as pessoas que tiraram ovário com 34 anos, entendeu? Então, por exemplo, não tinha material de congelamento de óvulos, eu não tinha nada disso. Então, eu poderia ter pensado em outras coisas que eu poderia ter feito. Então, é muito legal ter esses dois lados, porque a gente consegue ir criando informação para todo mundo. Então, fica todo mundo meio que próximo a gente. E aí, acho que como parte da... Não sei se a gente pode falar de estratégia, acho que é um negócio um pouco mais, que é uma situação de... Eu vou usar o verbo desenrolar, no sentido de progredir, no sentido de acontecer e tal, né? Tendo a Beabá como exemplo, por exemplo, né? Dentro disso que a gente está falando agora, por exemplo, como é que profissionais de saúde, né, Brasil afora, seja em hospital, seja em clínica, o que for, como é que eles podem pensar na questão do envolvimento, né? Como que os pacientes e os familiares são envolvidos ativamente no trabalho, como é que eles podem fazer isso, tendo isso como base na Beabá? Porque, se eu entendi bem, você não tem um planejamento para isso escrito, tópico 1, tópico 2, tópico 3, isso vai acontecendo. Exato, é tudo muito orgânico, porque assim, senão, sabe o que vai acontecer? A gente pode até colocar isso como prioridade, mas você vai cumprir aquele, 1, 2, 3 para um paciente, e no próximo você vai voltar. Então, assim, acho que a primeira coisa para começar isso é escuta. Porque se a pessoa não... Todos seremos pacientes, né? Todos somos ou seremos pacientes, mas se a pessoa não for tocar por isso e não for pensar por esse lado, pense pelo lado, escute aquela pessoa, escute o que ela tá te falando, porque muitas vezes, eu tô dando até o meu exemplo, eu não escutava as crianças, elas falavam, eu tô com dor, eu já devolvia, não, já passa, vamos brincar, vamos, sabe isso? A gente já tá muito acostumado a responder. E mesmo que a gente não fale nada, eu acho que o escutar talvez seja a melhor coisa. E até porque tem coisas muito diferentes. Tem aquela pessoa que quer ser tratada de um jeito, que quer ser tratada igual você gostaria que fosse, mas tem aquela outra pessoa que tem outra prioridade. Então, assim, eu acho que se você começar a escutar, você vai descobrir tanta coisa que você pode criar e pensar, e depois falar, nossa, com aquele paciente eu fiz isso, será que também com esse não vai funcionar? Então, eu acho que... Agora, a dificuldade disso, gente, é que dá trabalho, que desgasta emocionalmente, que vou te falar, a maioria das instituições não dá esse suporte para os profissionais. Então, quanto mais eles se envolvem com os pacientes e com os familiares, mais difícil né, tipo, se acontece alguma coisa, se o paciente não fica bem, se o paciente morre, se acontece algum evento adverso e tal, esse profissional também precisa de um cuidado. E a gente sabe que as instituições hoje são pouquíssimas que têm isso. Muitas vezes o paciente de um quarto morreu, faz uma limpeza que vai chegar um outro paciente. E vambora que os profissionais têm que continuar tocando, entendeu? Então, eu acho que essa talvez seja a maior dificuldade, porque a hora que você toca esse profissional para ele ficar mais ativo, atende e fazer isso, você tem que ter um cuidado com ele também, entendeu? Eu acho que... Eu vou te falar, assim, pela minha experiência, né? Eu fiquei 10 anos com uma produtora atendendo clientes maravilhosos, que eu trabalhava com muito amor, que eu acho que, assim, quem não quer trabalhar para Disney, entendeu? A gente tinha a conta da Apple, a gente fizemos muitos DVDs da MTV, então eram só trabalhos muito legais, com pessoas muito bacanas e coisas incríveis. E a qualidade era maravilhosa. E daí eu cobrava tanto por isso. Corta, a gente tem uma ONG que praticamente faz informação com a mesma qualidade que a produtora fazia, trabalha com pessoas incríveis, mas tem uma carga emocional muito maior, muito maior. E se você olhar para as duas, financeiramente, não chega nem aos pés do que eu ganhava com a produtora há tantos anos atrás. E a gente cuida de vidas, entende? Tipo, muito mais do que... Então, assim, o próprio mercado, eu acho que não valoriza. Então, assim, a gente não consegue... Como é que a gente já dá o nosso máximo, a gente já se entrega. Então, a gente, além de fazer o profissional, ainda já coloca, sei lá, todas as nossas soft skills, tudo que a gente tem de vida,
e ainda não é reconhecido por isso, sabe? Então eu acho que a gente precisa fazer isso, mas também precisa ficar desafiando o sistema e falando, olha, eu estou fazendo isso e isso também é uma carga profissional para mim, isso também é uma carga pessoal para mim, mas é muito difícil, sabe? Então, tipo, às vezes é mais fácil você pagar um tratamento, comprar uma máquina nova, investir em tecnologia, do que sentar e ouvir um paciente, que é uma solução muito mais simples, muitas vezes, né? Sim, sim. E é daí que vem o termo supervivente? Então, supervivente é o termo da Jussara. Eu não sei se vocês conhecem a Jussara, mas é uma amiga minha querida. Ela está em tratamento de câncer de mama, ela tem um blog que chama Supervivente. E ela usa isso exatamente para não falar do sobrevivente, mas eu acho que é muito, muito diferente, né? Quando a gente vai para congressos, principalmente nos Estados Unidos, o survivor deles é uma coisa dá muito orgulho, sabe? Os americanos falam survival com muito orgulho, tem até músicas, eu só não vou cantar porque eu sou muito ruim minha voz e meu ritmo é péssimo. Mas tem muitas músicas com isso e tal, só que aqui a gente tem uma conotação super ruim de sobrevivente, né? Parece aquela pessoa toda estrupiada que voltou da guerra. Então, eu achei super bacana ela criar isso. O que a gente tenta fazer aqui no Beabá Mais, eu falei várias vezes paciente, familiar na entrevista, mas quando a gente está com as pessoas, a gente chama pelos nomes e pelas pessoas, entende? A doença é só uma parte daquilo que a pessoa que ela está passando. A gente não gosta nem de falar, tipo, é um paciente oncológico. A gente gosta de falar, é uma pessoa em tratamento oncológico, porque não é uma característica dela. É algo que ela está passando no momento. Então, é um estágio, né? Isso, é um momento. A gente não sabe quanto tempo vai durar, mas, por exemplo, me incomodava muito, e me incomoda ainda hoje, que tem umas instituições que colocam o nome do paciente e o nome da doença embaixo. Então, instituições que pedem doações. Então, ajude o Pedrinho, daí embaixo está escrito Pedrinho, retinoblastoma. Entendeu? Então, assim, tipo, você está caracterizando uma pessoa inteira só pela doença que ela está. Então, essas coisas, assim, eu acho que como pessoa da comunicação, eu prefiro falar que, aqui, se você olhar os materiais do Beabá, é assim, Pedrinho, estudante, Pedrinho gosta de não sei o quê, está passando por um tratamento de alguma coisa, entendeu? Porque em algum momento, se, né, tipo, ele sair do tratamento, ele não será mais. E ele não era antes o Pedrinho da doença. Então, também acho que o que fica aqui muito pra gente no Beabá tem muitas crianças que vão crescendo e falam, eu não quero mais ser conhecida como a criança da doença do hospital. Porque tem muitos hospitais que tiram foto, que falam que usam as crianças para pedir doação, e tem horas que elas falam, eu não quero mais ser a criança com câncer, sabe? Tipo, eu quero ser a criança. Então, a gente tenta colocar isso mais como uma fase mesmo da vida e deixar a pessoa decidir o que ela quer ser. Tanto que a gente no Beabá, a gente não fala também, por exemplo, assim como a Ju, eu tive outras amigas que estavam em cuidados paliativos exclusivos e algumas falavam, eu sou paliativa, para dizer que estava neste estágio, mas na verdade o paliativo não é final de vida, o paliativo é uma abordagem para cuidar da pessoa. Ela dizia, mas eu nunca vou dizer que o paciente é paliativo, porque, na verdade, eu não quero dar essa característica para o paciente, assim como eu não digo que o paciente é curativo, ou que o paciente é, sei lá, tipo, alguma coisa, entendeu? Eu não vou falar, mas se a pessoa quiser falar, é ela que está passando por aquilo. Então, eu, por exemplo, Simone, não falo mais, eu venci o câncer, porque um dia eu ouvi a mãe de uma criança falando, minha filha, você venceu, minha filha perdeu. Mas se alguma outra pessoa quiser falar, mas eu, como Simone da instituição, eu não vou falar, entende? Então, eu acho que também tem que ter essa atenção para a comunicação, para o relacionamento, para tudo isso. Acho que o paciente pode falar o que ele sentiu, o que ele quiser, mas talvez a gente, como sociedade e como instituição, a gente não pode ficar direcionando como a pessoa tem que se sentir, o que ela tem que falar ou não, sabe? Sobre ela mesma. Eu acho que é muito legal isso que você está falando, porque eu acho que pode ser um desafio para novos tempos, de a gente, enquanto comunicação, a gente ouvir mais, falar menos.
Não, acho que esse talvez seja um detalhe para a gente deixar aqui pulsando para as pessoas que estão ouvindo a gente, né? Não sei o que você acha. Sim, não, eu acho maravilhoso. Por exemplo, tinha uma época no hospital que eu ligava lá no saque, eles nem falavam saque do hospital, bom dia, eles já falavam fala, Simone. Porque era tanta coisa que eu falava, tipo, olha isso, olha aquilo, olha aquilo. E eu vou te falar que grande parte, muitas delas, o hospital mudou. E foi muito incrível. Então, deixar esse canal aberto. Às vezes, quando você é paciente de uma doença que requer meses de tratamento, que é uma doença difícil, tipo como câncer, às vezes a gente tem medo de reclamar, porque a gente sabe que vai ter que voltar, que vai estar lá, então assim, tem medo de ter uma retaliação. Eu até brinco sempre, eu falava que eu ia reclamar, falar da minha mãe, para que vão cuspir na tua quimioterapia, igual restaurante, sabe, que você brinca, vai cuspir na batata, mas você mesmo, às vezes, você pensa, as pessoas às vezes não têm acesso ao atendimento e eu tô tendo um tratamento super legal, não vou reclamar. Mas se a gente não fala isso, e não precisa ser uma reclamação ruim, pode ser uma reclamação, falar, não gostei disso, vamos pensar juntos? É isso. É isso. E escutar isso. Por que você não gostou? Por que... E eu não tô falando isso porque eu sou dona da verdade, porque o Beabá escuta isso toda semana. Tem muita gente que liga e fala assim, dá uma olhada no termo do guia de vocês, teve uma criança que não entendeu, acho que dá para ficar melhor. Então a gente tem o livrinho, né, que é um guia que a gente fez, que tem ilustrações, e daí tem a página que é sobre transplante de medula óssea, que a medula morre, que é um ossinho, né? Então a gente pôs um ossinho com asinhas indo pro céu, tipo, a medula morre. E daí uma médica ligou falando que tem uma criança que é do espectro autista e ele não entendeu, achando que o ossinho ia voar e que... Então, assim, tipo, fica aí uma dica para a próxima edição, a gente vai corrigir isso, a gente vai arrumar, porque ele falou, não, mas eu vou morrer. Daí ela explicou, não é você, é a medula que está dentro do ossinho, mas na cabeça e na compreensão dele não funcionou. Então, a gente tem que deixar claro para todo mundo, sabe? Então, vamos fazer uma outra maneira. Bom, isso que você está falando é um desafio. Eu queria saber demais, né, quais os principais desafios encontrados pela Beabá ao tratar diretamente com pacientes e familiares e como a organização supera esses desafios. Gente, olha, eu aceito doações de ideias para superar esse desafio que eu vou falar, que é o financeiro, que é óbvio. Então, assim, é muito difícil. A gente tem, acho que, um ponto que já foi analisado por muitas pessoas da área de marketing e comunicação, que é a área que eu venho, mas que, assim, o Beabá não tem cara de que precisa de doação, porque as artes são ótimas, são lindas, a qualidade é excelente, os materiais que a gente entrega, a qualidade é incrível, e não tem crianças com cara de coitadinhas morrendo pedindo doação. Então, o profissional de marketing sempre fala, se você quer ter doação, você precisa impactar. Entra no site do Médicos Sem Fronteira, entra nessas coisas que são mais impactantes mesmo, entendeu? Só que, a partir do momento que eu vivenciei isso, que eu era paciente, que eu ia, sei lá, eu estava internada, ou eu ia fazer quimioterapia, eu via pessoas falando, tá vendo, filha? Dá valor pra sua vida, olha o que a Simone tá passando. E eu era, tipo, aquela pessoa que estava sendo olhada e, tipo, como se fosse, às vezes a gente brinca de uma maneira que é horrível, mas, assim, tem pessoas que pedem e falam, sim, posso levar minha filha com você numa visita ao hospital para ela ver a realidade da vida e ela dar valor? Pode ser legal para a criança? Pode, mas para aquela pessoa que está dentro do quarto é como se fosse tipo um zoológico, entendeu? Tá todo mundo passando e te olhando e falando, olha, gente, eu preciso valorizar mais minha vida. Então, essa é uma grande dificuldade que a gente encontra para a doação. Grande dificuldade, porque todo mundo olha os materiais e fala, nossa, eles são ricos. Tipo, tem gente que chega aqui no Beabá e fala, o escritório é isso? Achando que tipo, a gente é dono de um prédio, entendeu? Então é isso, acho que a parte financeira é mais difícil. A gente recebe pedidos de guia, que é o nosso livrinho, que é o carro-chefe, que é um livro sobre termos do ambiente oncológico, que está em mais de 200 hospitais do Brasil, e todos receberam gratuitamente. Na verdade, no começo a gente dava para hospitais públicos e privados, o quanto a gente produzia não dava, e a gente pediu para os hospitais particulares, privados, comprarem os deles. E só 2 hospitais toparam, do Brasil inteiro. Então, agora a gente resolveu só doar para os hospitais públicos, só para o SUS. Então, a gente doa para esses hospitais. Só que, assim, a gente precisa de ajuda sempre, financeira, porque a gente imprime os materiais e não manda pelos correios. Às vezes, a gente consegue mandar uma caixa para o hospital todo e o hospital distribui. Porque antes era assim, a criança pedia...
Antes era assim, a criança pedia e daí ela mandava. Daí, 3 dias depois, outra criança do mesmo hospital pedia, daí tinha que mandar de novo. Então, mas mesmo assim ainda é grande. A última, acho que foi a penúltima edição, a gente gastou R$60 mil de Correios. Porque a gente não conseguiu nem ter ajuda dos Correios, nem de empresa de logística, nem nada. A gente teve ajuda da Itapemirim, que faliu, né, uma empresa de transporte, que foi muito bacana. Eles levavam os guias para as cidades que eles atendiam, e o próprio motorista do ônibus, às vezes, falava, eu quero levar no hospital, e entregava no hospital. Era muito legal. Então é isso, eu acho que a maior necessidade nossa é dinheiro. Podem ser parceiros, não precisa ser dinheiro em forma de dinheiro mesmo. Pode ser assim, olha, eu tenho uma gráfica, eu quero imprimir os guias. Olha, o Beabá não ganha R$1 com esses guias. A gente doou as artes, a gente doou o conteúdo, todo mundo fez voluntariamente, mas a gente precisa imprimir o material e mandar. Além do Brasil, a gente já está em mais de 20 países que pegaram o material, pediram e começaram a usar. Hoje a gente teve uma reunião para mandar para as crianças da Ucrânia, que muitas vezes as crianças estão lá e daí são diagnosticadas e não conseguem tratar lá, porque eles estavam me explicando hoje que as grandes farmacêuticas e empresas de medicamentos saíram da Ucrânia, então às vezes não tem nem o tratamento por conta da guerra, então as crianças são mandadas para outros países, só que quando elas são atendidas nesses países, nem todo mundo sabe a língua delas, então elas precisam ter um material que elas entendam sobre a doença. Então, a ideia é a gente fazer junto, a gente vai adaptar as artes para eles vão ajudar a gente a traduzir, e agora nós estamos procurando pessoas lá da Ucrânia ou da Europa que possam bancar o material, porque essas crianças também precisam do material impresso. É como aqui no Brasil, a gente fala, todo mundo tem celular aqui no nosso eixo, mas você vai ver, tem livrinho do Beabá em tribo indígena, tem material em comunidade ribeirinha para explicar. Enfim, a gente sabe que tem pessoas que, às vezes, o médico fala, você vai ter que fazer um transplante de medula. E a pessoa fica com vergonha de perguntar e acha que vai tirar coluna, entendeu? Então, precisa, sabe? Precisa muito de material. E é isso. Então, meu pedido é esse. Se precisa de alguma coisa, precisa de parceiros que estejam dispostos a financiar ou doar mão de obra e serviços pra gente. E aí eu queria pegar aproveitar isso que você está falando. Eu acho que teve muito parceiro que ajudou vocês, que esteve junto com vocês ao longo e tal. E alguns podem ter percebido, outros não, e outros que de repente possam estar de olho, né, no que a Beabá faz. Me contar ao longo do tempo, como é que a Beabá evoluiu, né, na abordagem para garantir uma experiência mais significativa para pacientes, familiares, profissionais de saúde, e etc. Tá, eu acho que assim, é que você falou dos parceiros primeiro, né? Então, até voltar para essa área de experiência do paciente e tal, teve uma coisa muito engraçada. Quando a gente começou a fazer as coisas no hospital e distribuir os materiais, quando eu estava no fim do tratamento, ainda estava em acompanhamento, tudo isso, um dia eu recebi uma mensagem de uma pessoa que trabalhava no hospital, uma anestesista, falando, queria marcar uma reunião com você para saber como é que você criou seus materiais, a gente está abrindo uma fundação e a gente queria saber como é que foi tudo, porque todo mundo ama e curte os materiais de vocês, e a gente marcou essa reunião. Eu operei em 2011, eu acho que essa reunião foi em 2014, 2015. E daí quando eu cheguei na reunião, eu olhei, falei, eu acho que eu te conheço, mas eu não tenho certeza. Eu fui para a cirurgia e teve uma anestesista que falou comigo antes, mas ela não foi muito simpática. Ela foi super seca, eu fiz uma piada e ela não foi muito. E quando eu fui para a cirurgia, era uma possibilidade de câncer de 5%. Então eu estava certa que ia ser um cisto mesmo, que eu ia tirar e eu ia para casa no mesmo dia, que era o que todo mundo imaginava. E daí eu fiz essa brincadeira no elevador e ela foi super séria. Corta para 2014 e eu falei isso. Passa, sei lá, uns 2, 3 dias, não sei, ela me manda uma mensagem, liga e a gente se fala. Ela falou, eu fui olhar no prontuário. Quem levou você pra cirurgia fui eu. E daí eu falei, eu não acredito, então você que foi grossa, não sei o quê. Mas ela, que é a Aline, salvou minha vida. Porque eu entrei pra uma cirurgia que eu tomei uma anestesia de 40 minutos pra tirar um cisto. E eu fiquei na cirurgia, eu sei que eu saí 10 horas depois.
da sala cirúrgica. Então, assim, eu não sei precisar quanto tempo foi de cirurgia, mas deve ter sido um tanto, porque eu soube que eu atrapalhei todo o esquema das operações do dia, mas teve que trocar tudo, né? Tipo, troca anestesia, troca tudo que eu tava pronta para passar para uma cirurgia exploratória, que é uma cirurgia aberta, sem câmera, tudo isso, e ela tava lá. Então foi muito engraçado que ela foi querer aprender do beabá e ela tinha salvo minha vida. Ela foi uma das pessoas que estava naquela sala e cuidou de mim. Então, eu sempre falo que eu acho, às vezes eu fui ajudar na Luísa, que foi a criança que falou, e essa criança salvou minha vida. Então, a Aline estava lá e também ajudou a salvar minha vida. E daí ela estava, sem saber, perguntando como fazer material para os pacientes, para salvar outros pacientes. Então, olha que legal, tipo, ela foi escutar o que de mim, como uma presidente de uma ONG, sendo paciente, como poderia fazer materiais. E daí a gente começou a ficar mais próximas e também fiz materiais junto com a Fundação por Segurança do Paciente. Então, começando pela parceria que você falou e terminando como o Beabá foi evoluindo, é isso, gente. Tipo, eu acho que vai todo mundo crescendo junto. Você não cresce sozinha, porque eu aprendi um monte, várias coisas que ela falou. Ela falou, se depois que você me deu o feedback que eu não brinquei, que eu fui seca, comecei a buscar os pacientes de outra maneira para ir para o centro cirúrgico. Então, assim, olha que legal. Ela me escutou. E, ao mesmo tempo, quando eu faço materiais, eu falo, Li, dá uma olhada, isso daqui ficou legal, isso tá certo? Não, isso não tá certo, o paciente não pode passar por isso, tem que ser... Então, assim, é uma troca de conhecimentos, é uma escuta de um lado, é uma escuta do outro, e eu acho que o Beabá não teria chegado, assim, não teria chegado em um ano se a gente não tivesse tido isso. Eu acho que isso é troca, mas eu acho também que eu chamo isso de generosidade, porque muitos profissionais pararam o trabalho para poder explicar pra gente, olha, isso é assim, isso é assado, pode fazer desse jeito, não pode, e o contrário, deles perguntarem, o que você acha melhor? Eu pergunto para o paciente que lado do braço ele quer tomar a injeção, essas coisas, sabe? Tipo, então, eu acho que isso é essencial para andar, e para ter todo mundo engajado, não ter esse... não vou falar isso, fazer isso, porque isso são os que os pacientes falam. Não quero fazer isso, porque isso só os médicos acham que é assim. E aqui não, e aqui a gente está todo mundo junto e misturado. Bom, antes de passar para frente, eu queria ouvir uma coisa sua, porque assim, você mora numa cidade pequenininha, né, essa médica também mora numa cidade pequenininha, então vocês devem ter aí no máximo um hospitalzinho pequenininho na cidade, né? Essa paciente que você atendeu também, acho que é desse mesmo hospitalzinho, tudo pequenininho. E, tipo, queria que você desse um exemplo para a gente, né? Contribuísse com a gente, com a experiência, para outras pessoas que moram em cidades maiores, que afinal de contas, quantos mil habitantes tem em sua cidade? Nossa, eu vou ter que dar um Google, 12 milhões de habitantes? Porque a gente está falando talvez da maior cidade da América Latina. Sim. Então, não é coincidência, é uma situação muito maior, uma situação que é o que você falou de ligações, né? São ligações muito fortes e não duvidem das ligações, eu acho que a gente pode falar uma coisa nesse sentido? Sim, e eu acho que, gente, é muito louco, mas se eu parar para contar várias histórias, entendeu? De várias coisas, vou dar um exemplo muito pequeno, assim, mas, por exemplo, um dia a gente foi num hospital visitar uma criança e, infelizmente, essa criança faleceu. E quando a gente chegou no velório dessa criança, o pai falou, eu tenho 2 surpresas para vocês no velório. E daí a primeira quando a gente foi ver a criança no caixão, ela estava abraçada com o ursinho do Beabá, que a gente não sabia e ela estava fazendo, ela e a tia estavam fazendo. E a outra o pai trabalha numa empresa de construção e falou, eu vou reformar a sala de vocês. E reformou a nossa sala. Então, assim, pode não existir ligação, mas ela vai ser feita. De alguma maneira. Eu acho que quando você ajuda uma pessoa, ela pode não te ajudar naquele momento de volta, mas ela vai ajudar outra pessoa, entendeu? Tipo, eu acho que... E é isso, eu acho que... Sei lá, não sei, tipo... Ou a pessoa que criou esse mundo, se existir alguém, é muito criativa, né? Porque o roteiro foi muito bem feito, né? Tipo, uma criança fala pra mim, daí essa criança salva a minha vida, e daí eu tô tentando salvar a vida de outras crianças que estão salvando outras pessoas. Então, vai saber. E esse roteiro acabou que te levou para dentro da FSP, da Fundação Sim. para a Segurança do Paciente. E aí, como é que foi isso? Então, daí quando a Aline, a gente ficou mais próximas, mais amigas, daí eu conheci o Enes, a Fernanda, todo mundo de lá.
Eu achei que, gente, como assim a gente, né, tipo, nunca tinha sentado e falado dessas coisas, porque o Beabá fala sobre comunicação, mas também eu não tinha estudado, eu não tinha ido para essa área da experiência do paciente. Então até o Marcelo, né, querido, muitas vezes valida tudo que eu falo e o que eu falei de coração, sabe? Sem o conhecimento. Mas ele é aquela pessoa que escuta, que estuda, que sabe. Então, eu acho que isso, tanto que a Fundação faz, quanto a Sobresp, quanto os hospitais estão fazendo conselhos consultivos, é a coisa mais valiosa e mais incrível. E o quanto o Beabá puder estar próximo, estar junto, até para aprender, para melhorar os materiais e para fazer coisas legais, a gente está. E daí foi engraçado que lá em 2015, 2016, né, quando a gente estava com a Fundação criando os materiais do Beabá e junto com a Fundação, a gente começou a ter pedidos, porque o símbolo do Beabá é um ursinho, que foram as crianças que escolheram no hospital. Então, tipo, um monte de gente fala... Já tive um lugar que falaram assim, mas não significa nada do Brasil, porque o Brasil não tem nem urso. Falei, gente, a gente desenhou macaco, arara, boto, e as crianças que quiseram um urso. Então, ficou o urso. Daí os profissionais falaram, mas como a gente não tem nosso mascote, né? Então a gente começou a criar os mascotes também. Então, sei lá, a gente perguntava, dentista, daí as crianças falavam, uma adolescente falava, falou tubarão, daí a gente falou, não, mas tubarão tem os dentes muito feios, como é que a gente vai criar um mascote de tubarão? Daí criamos um cavalo, porque tem aquele ditado, né, cavalo dado não se olha os dentes, e a gente sabe que dentes bons, cavalo bom. Então, assim, a gente foi criando vários. Então, teve o psicólogo, que algumas crianças falaram, o psicólogo é frio, e daí a gente criou o pinguim. Mas não é o pior eu sempre brinco que é a nutricionista, que é uma vaca. Então a gente sempre brinca com isso. E daí todo mundo falava, e o segurança do paciente? E o segurança do paciente? E daí a gente criou o segurança do paciente, que é um tigrinho vestido de segurança. Então, às vezes, quando a gente chegava para fazer palestra para o pessoal da área da saúde, geralmente em faculdades e tudo isso, e perguntava, você sabe o que é o segurança do paciente? Muita gente, até pacientes mesmo, às vezes falam, é o cara que fica na porta do hospital, para não deixar os pacientes fugirem. Então, a gente explica, não, segurança do paciente, daí conta toda a história. Então, isso é muito bacana. E quando a gente pode co-criar e fazer essas collabs, é legal para todo mundo, porque eles usam o Beabá e a gente usa a Fundação. E isso aumenta o conhecimento para todo mundo. E com relação a isso que você está falando de collabs, né? Você como publicitária, no meio desse processo todo, desse ambiente todo de saúde, inclusive na própria FSP, você está fazendo uma collab com eles? Me fala sobre isso, me conta essa... Agora a gente não tem nenhum projeto em andamento. A gente tem vários projetos sonhados que a gente não conseguiu realizar ainda. Então, um material, um guia, uma cartilha especificamente sobre a experiência do paciente, sobre coisas que não precisam ser necessariamente só da oncologia, mas que podem estar presentes em todas as experiências do paciente. Mas, assim, tudo isso parou por falta de verba, né? Então, a gente, infelizmente, projetos a gente tem um monte, mas a gente não consegue levantar enquanto a gente não consegue. Então, se você que está ouvindo ama a experiência do paciente, quer ter o seu logo, seu nome, uma coisa linda no material da Fundação, do Beabá, da Sobresp, do que for, entre em contato aí com o Túlio. E agora, mas assim... se não tem material, se não tem ação efetiva, tem empenho. E esse empenho é uma collab? Como é que você me classifica isso? Porque você é uma estranha no ninho. Sim, eu acho que na verdade a gente nunca usou nenhuma palavra assim. A gente fala que é parceiro, que é instituição parceira. Não, tem vários. A gente dá palestras juntos, a gente faz eventos juntos, a gente pede o conhecimento. Olha, preciso colocar isso aqui. Me ajuda, Marcelo me ajuda. Fernanda me ajuda, Aline me ajuda, a gente tem um acampamento, então a Fundação, o penúltimo acampamento foi, e daí ajudou a gente a montar todas as experiências do acampamento. Então é isso, eu acho que é uma collab mesmo, mas não tem um produto único, sabe? Tipo, é uma collab de existência, de vamos fazer isso, o que vocês acham? E você acha que está faltando mais iniciativas como essa de collabs no ecossistema da saúde, sejam com hospitais, profissionais, governos, tudo mais, porque tanta solução, tanta coisa bacana, tanta gente sofrendo,
tanto problema, e tanta gente vencendo problema, tanta gente... Sim, e eu vou falar uma coisa que às vezes dói aqui a gente ouvir, mas é uma coisa que eu não posso mentir, porque é real, mas já aconteceu várias vezes, a gente fazer ações e falar, nós estamos fazendo essa ação e vamos convidar 10 hospitais, e daí um hospital virar e falar assim, se você convidar aquele hospital, nossos pacientes não vão. Então, isso é uma coisa, e a gente fala, então se você não quiser levar os seus pacientes, eu não posso fazer nada, porque eu não vou deixar de te convidar a outro hospital. Por outro lado, a gente tem lugares incríveis, por exemplo, em 2018, um pouquinho antes da pandemia, talvez 2019, a gente ganhou uma festa de final de ano da Disney, né, que continua sendo nossa parceira, e a gente fez uma festa e a gente estava procurando um lugar para fazer uma festa para poder chamar as crianças e comemorar. E não achava, porque tinha que ser um lugar adequado para crianças que estivessem bem de saúde, que estivessem mais ou menos, ou que precisassem ir na cadeira de rodas, ou levar um oxigênio, alguma coisa. E daí o Itaci, que é o Instituto de Tratamento de Crianças, que é do HC, falou, nós temos o 3º andar aqui, está à disposição. E a gente falou, mas a gente vai convidar o GRAC, a gente vai convidar o AC Camargo, a gente vai convidar Darcy Vargas. Eles falaram, beleza. E foi em animal. Foi uma festa dentro de um hospital para vários outros hospitais. Então, tipo assim, ao mesmo tempo que existe isso de, às vezes, um não topar, um não falar, às vezes existe gente que olha a causa e fala, que legal. E, a troca, o acampamento, por exemplo, que os últimos acampamentos foram 10 hospitais. A troca é incrível, porque eles veem crianças de outros hospitais com outros, porque às vezes um hospital é mais acostumado a tratar certo tipo de tumor, às vezes tem uma criança que amputou a perna naquele hospital e não acha ninguém da idade dela, mas no outro hospital tem também, e daí elas ficam amigas. Então, assim, falta muito isso, sabe? Tem muitos interesses que, infelizmente, um hospital particular muito grande uma vez falou pra gente, vocês querem ajuda? A gente banca o beabá, a gente coloca um dinheiro, a gente faz o material, mas daí tem que ser exclusivo nosso. E daí a gente falou, a gente não quer o dinheiro nesse sentido. A gente não acha justo uma criança que trata aqui ter acesso à informação e as outras crianças não ter. Então falta. Aí, acho que a gente já deu a gente já cobriu quase que tudo que tinha planejado aqui, mas eu queria saber uma outra coisa, aí se divida, se multiplique, eu não sei como é que você vai responder. Tipo, considerando o trabalho da Beabá, da FSP, o que vocês fizeram até agora, como é que vocês enxergam o futuro da segurança do paciente no contexto atual da saúde brasileira? A gente falou hoje sobre indígena, a gente falou hoje sobre São Paulo, falou sobre cidade pequenininha, a gente falou sobre um monte de coisa. Sim. E aí? Gente, eu acho que dá até um desespero falar, sabe, da necessidade de quantas coisas a gente precisa. Mas eu tô feliz porque tem muita coisa avançando, tem muita gente fazendo, tem muita informação chegando. Eu acho que, às vezes, por pressão dos próprios pacientes, às vezes por sociedade, por jornalistas, por reportagens que não falavam disso e agora estão falando. Então, assim, o que eu penso, Simone até, não é nem visão assim de beabá nada. Se eu for tratar num hospital, pelo amor de Deus, deixa eu isolar, né? Nem tem madeira aqui, né? Tipo, vale aqui. O pessoal desse podcast vai falar, nossa, como ela é... né? Só faz no tomógrafo 3, isola 3 vezes. Mas eu fico pensando, você precisa muito de pessoas que sejam humanas, que te entendam, que tenham carinho, que você consiga conversar. Então, eu não sei, a tecnologia está avançando tanto que eu acho que em alguns lugares realmente tem mais que outros e tal, mas que para o futuro é tão necessário enxergar isso dessa parte, porque eu acho que tem muitos lugares de tratamento que eles já estão meio que iguais, sabe? Vamos dizer, no mesmo patamar. Eles têm aquela máquina de quimioterapia, de radioterapia, eles têm quimioterapia. Tem alguns protocolos antigos, eu fiz um protocolo de quimioterapia que existe desde 1950, que não teve avanço nesse tipo específico, né? Tem alguns outros medicamentos que entraram. Então, o que eu escolheria? Eu escolheria um lugar que me ouvisse, que me acolhesse, que gostaria de saber o que eu acho, como podem melhorar.
Então, eu acho que para o futuro tem muita coisa para isso, porque eu acho que as tecnologias vão cada vez aumentar, mas está todo mundo dentro do possível evoluindo, entendeu? Então, eu acho que a parte humana... Já pensou o pulo de tecnologia que a gente está tendo de tempos em tempos? Às vezes leva, sei lá, 50 anos para uma coisa melhorar, depois 2 anos, depois 6 meses, depois... Então, enfim, eu acho que isso vai continuar, mas essa parte mais do ser humano que evolui um pouco mais lentamente, eu acho que a gente precisa ter um campo gigantesco ainda para fazer. Mas, pensa isso, né? Tipo, a gente, às vezes, né, o que eu falei, a gente não tem dinheiro para criar outras coisas e fazer, mas enquanto isso a gente está fazendo o que a gente consegue. Então, a gente está dando palestra, a gente está falando com pacientes, a gente, sei lá, coloca nas redes sociais. Qualquer pessoa que trabalha e quer ajudar nessa área, acho que já tem um buraquinho ali para entrar e fazer alguma coisa para acrescentar, sabe? Tipo, porque é isso, você não precisa ter uma máquina específica, você não precisa ter nada, você precisa ter força de vontade, você precisa ter uma visão e uma escuta boa e você já está dentro, você já consegue movimentar muita coisa. Você consegue acolher uma pessoa, acolher 2 pessoas, acolher 3 pessoas, e dentro desse acolhimento você já consegue entender, poxa, aquilo que o paciente falou é legal, vamos pensar numa maneira melhor de fazer isso para os próximos? Sabe o que eu penso às vezes, que eu vejo muito? Vou dar um exemplo da parte de medicamentos, tá? Mas serve para qualquer coisa. Você tem empresas desenvolvendo medicamentos caríssimos, né? Tipo 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões. E você não tem uma cartilha para o paciente explicando o que é aquele medicamento de uma maneira leiga e acessível. Você não tem um material em braille. Você não tem nada para aquela, sei lá, criança que é surda. Como é que ela vai entender isso? E daí você está dando um medicamento de 5 milhões, vamos supor que ela vai tomar em casa. E daí ela vai esquecer um dia, vai tomar 2 fora de hora. Você tem certeza o tanto de dinheiro, o tanto de até saúde, benefício, que ela vai perder por ela não ter compreendido ou por ela não ter feito exatamente como a farma indica para ser? Então, assim, às vezes uma coisa que, pensando no valor financeiro, é tão pequeno perto do que eles estão gastando com medicamento, é capaz de mudar todo o prognóstico do paciente e toda a avaliação daquele medicamento. Mas isso acho que não serve só para medicamento, pode ser para máquinas, pode ser para tudo que está na área da saúde. Essas empresas novas que estão se juntando, cultura dos hospitais, tudo isso, sabe? Tipo, estão pensando em coisas tão macros e às vezes uma coisa mínima como, sei lá, o atendimento ao paciente, chamar o paciente pelo nome, não pela patologia, e essas coisas todas, faz uma diferença tão grande, muito mais do que o master que eles estão pensando em fazer, sabe? Sim, sim. Começando pequenininho, né? Fazendo passo a passo, pequenininho, seguindo em frente, né? Acho que... Nossa, muito bom. Assim, eu sempre dou esse exemplo em palestras. Uhum. Eu recebi do hospital um kit com pente, shampoo e touca quando eu estava careca. E o hospital gasta milhões em tecnologia, milhões em coisas, e uma coisa que é uma informação, ninguém parou para pensar, por que a gente vai dar um pente com um paciente careca? Mas é isso, então às vezes a gente está muito focado no grande, no não sei o quê, e você peca, você erra no pequeno. Eu fui, deve fazer uns 4 meses, fazer uma visita a um hospital. Quando eu cheguei, eu fui como trabalho mesmo, não como paciente, não eram meus exames de rotina, nada. Eu fui fazer uma visita, quando eu cheguei, o profissional abriu a porta e falou, bom dia, que Deus te acompanhe hoje e tal. Daí eu falei, moça, eu não acredito em Deus. Daí ele falou assim, não, tem que acreditar, para ser curada tem que acreditar. Então você imagina, a gente está num país cheio de crenças, de fé, de religião, e daí se a pessoa não acredita em Deus, ou se ela está brigada com Deus, porque ela acabou de ser diagnosticada com algo que ela não gostaria, e daí a pessoa da porta do hospital fala, você tem que acreditar para ser curada, Não, eu acho que assim, tem coisas que eu faço,
E se alguém perguntar se eu faço, tipo, se eu rezo, onde eu vou, em templo, tudo. Mas eu nunca vou entrar num hospital e falar, você tem que acreditar no Deus tal, no santo tal. Primeiro eu vou perguntar, você tem alguma religião? Você tem alguma crença? Sabe? Então, é que são coisas que tomam uma proporção tão grande, mas é aquilo que eu falo, tipo, no dia a dia, no conversar, no falar, uma reunião explicativa, um vídeo passando pelos profissionais, entende? Tipo, perto de tudo que todo mundo faz, é pequeno, sabe? E eficaz, né? A gente consegue resolver. É uma coisa tão simples, né? Sim. Olha outra coisa que falaram pra mim também, que eu não sabia. A gente, no guia lá com os termos, a gente colocou raio-x, colocou ultrassom e colocou os outros. E daí teve uma médica que me ligou e falou, não é raio-x, é radiografia. Não é ultrassom, é ultrassonografia. Raio-x é o raio que tem na máquina. Ultrassom é o som, é a onda, o ultrassom. Então, quando você vai falar tomografia, você não fala, às vezes você fala tomo, né? Mas é tomografia. E ela foi me explicando. E tudo bem, na questão popular, todo mundo já fala raio-x. Mas foi muito importante para mim, para eu descobrir que não é raio-x, é radiografia. Raio-x é o raio. Então, você vai aprendendo, né, de todos. Que legal, que legal. Ô, Túlio, e você sabe que no meu hospital tinha uma placa escrito, né, no meu hospital, né, crente, eu sou dona do hospital. Mas, tipo, tinha uma placa, mamografia, ultrassom e, sei lá, uma outra grafia lá. E daí eu falei pra eles, é mamografia, a densitometria, tava densitometria, mamografia e ultrassom. Daí eu falei, gente, tem que corrigir, porque é densitometria, mamografia e ultrassonografia. Eles corrigiram. O hospital colocou a placa, tomografia, densitometria, mamografia e ultrassonografia. Legal. Não, mas tudo bem, mas mesmo que assim, eles não fossem mudar, eles pelo menos escutaram, eles se não fossem mudar, podiam me mandar um e-mail falando, então, não cabe essa palavra toda na placa, mas muito obrigada por ter mandado, entendeu? Então, sim, é uma coisa pequena, mas está mostrando que o hospital está escutando o paciente, que ele está interessado pelo menos em responder ou tentar acertar, isso é legal. Bom, é isso, a gente encerra, depois de um bate-papo muito legal, cheio de muita novidade, muita coisa muito legal, muita coisa fora de roteiro, inclusive, que a gente foi criando ao longo do podcast, que eu acho que foi muito interessante. E a gente só tem a agradecer a sua participação, Simone, né, tudo que você trouxe pra gente, e essa forma muito legal da gente começar efetivamente 2024. Esse é o primeiro podcast, o primeiro episódio inédito, né, de 2024 da Sobresp. E eu acho que a gente começa com o pé direito. Gente, é isso aí, ó. E eu vou brincar, tá, Túlio? Mas, por exemplo, a gente tem um amigo muito querido que faleceu, o Zé Renato, é uma criança que amputou a perna direita, e ele falava assim pra mim, eu falava assim pra Fê, mãe dele, eu nunca vou poder começar o ano ou o dia com o pé direito. Então, pra você aí que também tá escutando, se quiser começar com o pé esquerdo também, pode começar com o pé esquerdo. Também. Mas eu fico muito feliz e muito honrada de estar aqui, de ser o primeiro do ano. Eu agradeço muito a todas as pessoas, todas. É que se eu falar os nomes aqui, alguém vai falar, ela não me agradeceu. Então toda essa turma de experiência do paciente, que sempre me chama para falar, para vender produtinho nas aulas, para, enfim, poder ouvir um pouco da palavra do Beabá. E também me ensinar muito. Eu aprendi muito nesses anos e eu acho que a gente não estaria aqui se não fossem todas essas pessoas, todos vocês. Então, muito obrigada. E para vocês que ouviram, segue a gente lá também no Instagram, é beabá.org, e o site é beabá.org. E vou fazer propaganda também da fundação lá e da Sobresp. Então, muito obrigada, gente. E chegamos ao fim deste episódio do podcast A Experiência do Paciente. Hoje a gente falou sobre a parceria com pacientes e familiares, fundamental para quem quer ouvir as experiências reais das pessoas que vivenciam o sistema de saúde no Brasil. E conversamos com a incrível Simone Mosilli, publicitária, paciente e fundadora do Beabá. O podcast A Experiência do Paciente é uma produção da Map2B, Planejamento, Marketing e Negócios para a Sobresp.
Curtiu o episódio de hoje? Então vamos lá, compartilhe com as pessoas que você conhece e com os profissionais e instituições que precisam ouvir isso. E favorita o podcast A Experiência do Paciente aonde quer que você ouça, no seu tocador preferido. Agora um recado final, se você está ouvindo a gente pelo Spotify, aproveite para responder a enquete deste episódio. Na sua opinião, qual o principal desafio enfrentado por organizações que buscam desmistificar as informações sobre a saúde? Obrigado por hoje e a gente se vê no próximo episódio. Bye, bye!